no coração do deserto de Utah, existe um pedaço de terra que, à primeira vista, parece comum. Casas simples, cercas de madeira e um horizonte amplo que se perde de vista. Mas, ao longo das décadas, esse lugar ganhou uma fama mundial que poucos outros conseguiram alcançar. O Rancho Skinwalker, um dos locais mais misteriosos e estudados dos Estados Unidos. Ali, histórias de criaturas impossíveis, luzes inteligentes que dançam no céu e fenômenos que desafiam a ciência se acumulam como camadas de poeira no tempo. Este não é um lugar qualquer. É um ponto no mapa onde o céu nunca está verdadeiramente silencioso e a terra parece guardar segredos ancestrais. Prepare-se, porque vamos mergulhar na história completa, nas lendas, nos avistamentos e nas investigações que tornaram este rancho um epicentro do inexplicável. Muito antes de qualquer cientista ou jornalista tentar entender o rancho, o território já era conhecido e temido pelos povos nativos. Eles falavam sobre seres chamados Ye-Naldlushi, uma palavra que, quando traduzida, significa skinwalkers. Segundo a tradição, esses eram xamãs poderosos que, através de rituais sombrios, ganhavam a habilidade de se transformar em animais, como lobos, coiotes ou corvos. Essas histórias nunca foram apenas superstição ou contos para assustar crianças. Para as tribos locais, aquele solo era uma fronteira espiritual, um lugar sagrado e perigoso, um portal onde forças desconhecidas circulavam livremente. Eles evitavam a área, pois acreditavam que ela era amaldiçoada, um ponto de encontro entre o nosso mundo e algo muito, muito mais antigo. Quando os colonos brancos começaram a se estabelecer na região, lá no século XIX, eles não conheciam essas lendas. Mas não demorou para que eles próprios começassem a relatar fenômenos estranhos. Os animais das fazendas se comportavam de maneira errática, como se estivessem vendo algo que os humanos não conseguiam perceber. Luzes silenciosas atravessavam o céu noturno em padrões que não correspondiam a nada conhecido. Sombras pareciam se mover e mudar de forma entre as árvores ao cair da noite. Os colonos não tinham nomes para aquilo. Não havia a palavra skinwalker em seu vocabulário. Tudo era apenas registrado em diários e cartas como coisas impossíveis, eventos que desafiavam a lógica e a fé. O medo era uma constante, um sussurro no vento do deserto. A história do rancho, como o conhecemos hoje, realmente começa em 1994, quando uma família comprou a propriedade, sem ter a menor ideia da fama do lugar. Assim que se mudaram, os eventos começaram, e de forma intensa. No primeiro dia, eles encontraram pegadas gigantes no chão, como se um lobo do tamanho de um carro tivesse cruzado o pátio. Pouco tempo depois, eles viram a criatura pela primeira vez. Era enorme, com olhos penetrantes, e parecia tão real quanto qualquer outro animal. Um dos homens da família, assustado, atirou a queima-roupa com um rifle de alta potência. A criatura não reagiu, não sangrou, não caiu. Ela apenas se afastou lentamente, como se fosse feita de fumaça sólida, desaparecendo na escuridão. A partir daí, as ocorrências se acumularam. Luzes pairavam sobre o curral, observando o gado. Barulhos estranhos vinham de dentro da casa. Mesmo quando não havia ninguém lá, objetos desapareciam de um lugar e reapareciam em locais improváveis, como o saleiro dentro do armário de roupas. E redemoinhos de ar surgiam do nada, queimando círculos perfeitos no chão. O que mais assustava a família não era apenas o que viam, mas o fato de que nada daquilo fazia sentido. O medo ganhou um endereço. Completamente aterrorizada e esgotada, a família vendeu o rancho. Mas o lugar não ficou silencioso. Pelo contrário, ele se tornou o palco da maior e mais financiada investigação privada de fenômenos paranormais da história da América. Equipes de cientistas, engenheiros e pesquisadores compraram a propriedade com um único objetivo: entender o que estava acontecendo ali. Eles instalaram câmeras de última geração, sensores de movimento, detectores de radiação, torres de vigilância e até laboratórios improvisados. O rancho virou um experimento a céu aberto. Mas algo estranho acontecia. Parecia que o rancho, ou o que quer que habitasse ali, estava jogando contra eles. Os equipamentos falhavam misteriosamente no exato momento em que um fenômeno ocorria.
Câmeras instaladas durante a noite eram encontradas destruídas pela manhã, sem deixar rastros de quem ou o que fez aquilo. Luzes eram vistas a olho nu, mas nunca eram captadas pelas lentes. E em algumas ocasiões, objetos pesados foram movidos como se fossem feitos de papel, sem qualquer explicação lógica ou força visível. Era como se o rancho não quisesse ser observado, como se ele estivesse se defendendo da curiosidade humana. Durante anos de investigação, os relatos se acumularam, cada um mais bizarro que o outro. Um dos mais famosos é o da criatura da cerca. Pesquisadores viram algo grande, escuro e com olhos amarelos brilhantes espiando por cima de uma cerca alta demais para qualquer animal conhecido na região. A criatura observou por um momento e depois simplesmente desapareceu. Outro evento inexplicável foi o vórtice azul. Testemunhas relataram ter visto um círculo de luz azul girando no céu, que parecia abrir uma espécie de fenda ou portal. De dentro dessa luz, uma criatura humanoide teria surgido, correndo em alta velocidade para a escuridão antes que alguém pudesse reagir. E claro, havia as marcas no solo. Círculos perfeitos surgiam da noite para o dia, com a grama cortada de uma forma tão precisa que parecia ter sido feita a laser. Nenhuma pegada, nenhum rastro, apenas o padrão geométrico deixado para trás. Cada novo evento adicionava mais uma camada ao enigma, tornando o rancho ainda mais incompreensível. Hoje, mesmo após décadas de investigação, compra e venda por diferentes grupos de pesquisa, nada foi provado e nada foi explicado. O mistério continua tão denso quanto na época das primeiras lendas. Alguns acreditam que o rancho é um foco de atividade extraterrestre, uma base ou um ponto de observação para seres de outros mundos. Outros dizem que tudo é de natureza espiritual ou interdimensional, ligado às velhas tradições dos povos nativos. Há também quem acredite que seja uma combinação de tudo isso, um lugar onde a ciência, o paranormal e o espiritual se encontram. Seja qual for a verdade, uma coisa permanece. O Rancho Skinwalker continua sendo um dos locais mais fascinantes e misteriosos da Terra. Um lugar onde o desconhecido não apenas passa, mas parece ter escolhido ficar. E a pergunta que fica no ar é: o que realmente acontece quando o céu não está silencioso? Obrigado por assistir. E se você gosta de mistérios como este, não se esqueça de se inscrever no canal.